Olá, pessoal, boa noite. Sou a professora Abigail, estive com vocês em nossa última aula, falando um pouco sobre competências, falando sobre um pouco o Enem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ensino superior, como que ele se destrincha. Eu estou acompanhada hoje com a professora Penha, eu e ela fazemos parte do colegiado de pedagogia. E a gente achou importante falar um pouco sobre isso, porque na hora da gente fazer a escolha do nosso curso superior, a gente não sabe muito bem como que esse ensino se divide, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. E se não me engano, nós também trouxemos os slides, se puder apresentar para a gente. Mas já de pronto, eu gostaria de diferenciar para vocês o que seria o curso de bacharelado, um curso de licenciatura e um curso de tecnólogo, que são os três tipos de cursos que nós temos no ensino superior aqui no nosso país. E não sei se todos sabem essa diferença, né? Há uma diferença muito grande entre eles, não só na duração desses cursos. A gente costuma saber que o bacharelado dura em média 3,5, 4 a 6 anos. Licenciatura, 4, 3,5 também, parece bastante com o tempo bacharelado. E o tecnólogo, mais ou menos 2 anos e meio, no máximo, não mais do que isso. Pode passar para a gente isso aí, pode deixar aqui. A graduação, que a gente entende como o ensino superior, e essas três divisões que são as principais, que não são apenas pelo tempo de duração, ela se dá pela forma como que se aprofunda no assunto. Pelo menos entre o tecnólogo e o bacharelado, a gente pode entender que no bacharelado você vai escolher uma área de atuação que eu digo assim, uma disciplina, um curso, medicina, engenharia. Você vai aprender tudo, a maioria de todos os assuntos, todas as áreas de trabalho que um engenheiro pode atuar, mas sempre de maneira superficial. Ou seja, o bacharelado, ele é um curso generalista. Você passeia por todos os tipos de áreas de atuação que um bacharel em medicina, um bacharel em psicologia, um bacharel em pedagogia pode atuar. Já no tecnólogo, você seleciona uma área específica da atuação da medicina, da engenharia, por exemplo, sistema tecnológico, TI. A gente tem um curso muito famoso tecnológico que é TI. É um curso que muitas pessoas fazem como tecnólogo. Na Faculdade Novo Milênio, nós temos estética e cosmética na área da saúde, como um tecnólogo. Também a nível superior, é da área da saúde, mas você vai sair aprendendo a técnica exata sobre cuidar do corpo esteticamente falando. Então, você não pode sair receitando medicamentos para todas as pessoas, porque você não é bacharel. Mas você sabe tudo sobre a área específica da estética do corpo, no movimento de saúde, porque você selecionou o tecnólogo. Então, a diferença básica entre bacharel e tecnólogo seria se é generalista o seu aprendizado ou se ele é mais técnico e mais centrado e específico. A licenciatura, em contrapartida, pessoal, ela vai ser um curso com o mesmo tempo de bacharel, do bacharelado, porém, quem se forma em licenciatura pode dar aula no ensino básico, que é ensino fundamental e médio, diferente de quem é bacharel. Não pode licenciar aulas, não pode dar aulas no ensino básico. Só que aí, para ele se especializar mais na área, ele precisa fazer cursos além da licenciatura, diferente do bacharel. Mas o bacharel também, ele pode se formar e se especializar numa área específica do curso que ele fez. Por exemplo, eu sou professora de psicologia. Meu curso feito foi psicologia. Eu sou bacharela em psicologia. Mas para eu poder clinicar e estudar mais sobre um tipo de clínica, eu preciso fazer um curso de especialização
sobre clínica psicanalítica, por exemplo. Eu tenho que escolher uma área de atuação específica, técnica, para atuar com especialidade. Então, eu não posso falar que eu sou especialista em clínica, eu não posso falar que eu sou especialista na área da saúde, eu não sou especialista em, em saúde coletiva. Para isso, eu preciso fazer um curso a mais, que são os cursos de pós-graduação. São aqueles cursos que vêm além da minha graduação. Mas mesmo sendo bacharela, eu posso ser psicóloga clínica, eu posso trabalhar no CRAS, eu posso trabalhar com assistência social, eu posso... Mas eu posso fazer? Posso trabalhar no hospital, posso trabalhar numa escola, porque eu passei por esses conhecimentos de maneira superficial, né? É um curso generalista. Todo bacharel é generalista. O médico, ele faz 6 anos de medicina, mas no final ele precisa ser especialista em alguma coisa. Mas ele pode, assim que se formar, ser socorrista, trabalhar com urgência e emergência, plantonista, médico clínico, porque ele passeou por essas áreas durante a graduação, né, do bacharel. Mas para ele cuidar dos olhos, da vista de alguém, para ele ser um médico cardíaco, ele precisa fazer especialidade. E aí que a gente entra na pós-graduação. Pode passar para o nosso próximo slide, que vai falar um pouquinho das nossas áreas de atuação. Pode passar para o próximo, que é a pós-graduação. Isso. E aí a gente vai ter uma outra divisão nesse ensino superior, que é a pós-graduação, logo depois que a gente se forma no curso, que a gente escolheu, que a gente vai se especializar um pouco mais na área escolhida. Essa especialização a gente pode fazer de forma lato sensu ou stricto sensu. Qual é a diferença entre uma e outra? Geralmente, se a gente pesquisar aí no Google, a gente vai ver que a diferença básica entre as duas é que uma a gente termina produzindo alguma monografia, algum texto mais robusto, como uma dissertação de mestrado, como uma tese de doutorado, diferente do lato sensu, que a gente faz no máximo um TCC, que é o que a gente faz na graduação. Então, essa é a diferença básica que a gente encontra no Google. Só que é muito mais do que isso a diferença entre as duas. A diferença é que o lato sensu, ela tem a cara de uma especialização no assunto, numa determinada área. Por exemplo, sou psicóloga. Posso me especializar na área clínica, estudar durante 2 anos, geralmente, sobre a prática da clínica em si como psicóloga. Eu poderei ser o nome para falar da clínica para as pessoas. Então, pensou em clínica, pensou Abigail, porque eu fiz um lato sensu. Mas também posso fazer um lato sensu de aperfeiçoamento, como está aí no nosso slide, que pode ser um curso livre, pode ser um curso ministrado por faculdades, instituições que não são apenas faculdades, mas instituições de educação que têm registros, que têm certificações do MEC, né, para poder nos dar esse crédito de que nós fizemos, nos especializamos em alguma coisa. Só que me aperfeiçoa naquela área, mas não me dá, como posso dizer, não me dá o respaldo de que eu sou especialista naquilo. Eu só aprendi um pouco mais sobre, né? E aí, a questão do estrito sensu, que é essa pós-graduação estrito sensu, se vocês olharem no slide, nós temos mestrado e doutorado, como eu até já comecei a citar aqui como exemplo. A diferença entre o mestrado e o doutorado não é apenas o tempo de duração, como o slide está dizendo aí. Um dura 24 meses, 2 anos, e outro dura 48 meses, que são 4 anos. A diferença também é como que a gente ingressa, a diferença é também como que é feito o aprendizado dentro de cada uma. Mas a questão é que ambos me dão autoridade de ser professora de nível superior. Então, hoje eu sou professora Abigail porque eu tenho mestrado em psicologia. Então, posso dar aula não para a educação básica, mas para o ensino superior. Para outros bacharéis, eu posso dar aula. Então, eu tenho competência não só para produzir textos científicos, que é o mestrado e doutorado, mas também eu tenho competência para poder falar com superficialidade de várias áreas de atuação de um tipo de curso. Por exemplo, pedagogia,
psicologia, algumas disciplinas da comunicação social, que são disciplinas que tocam a minha prática enquanto psicóloga. Então, o mestrado e doutorado nos dão autoridade para poder ministrar aulas também, ensinar outros profissionais a serem profissionais como somos. Então, assim, galera, são pontos muito... são burocráticos? São burocráticos, essas diferenciações que a gente está colocando. Porém, são importantes da gente saber, agora nessa etapa de escolha de curso, que vocês estão agora se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, é importante a gente saber essa diferença, porque às vezes a gente quer ir direto para um curso de graduação como bacharel, ou cair direto para uma licenciatura, ir direto para um tecnólogo, já pensando no doutorado, não, eu preciso passar por essa etapa para chegar no doutorado, depois fazer mestrado. Assim, a gente precisa entender, conhecer um pouquinho esse universo que é o ensino superior, porque às vezes o nosso senso de urgência em aprender muito, aprender demais, e aprender muito rápido, acaba matando as nossas competências, as nossas habilidades, que é o ponto que nós vamos trazer no nosso próximo encontro. Então, a gente preferiu trazer isso primeiro, falar um pouquinho de como se divide o ensino superior, para a gente poder primeiro saber que dá para encaixar nossa competência, nossa habilidade dentro daquilo que o mercado educacional oferece. Às vezes vale mais você fazer um tecnólogo de 2 anos, né? Porque às vezes a gente quer comparar por duração a qualidade de um ensino, e não é assim que se trata. O técnico, ele aprende especificamente uma área muito bem, e é técnica. Você vai atuar, praticar essencialmente aquilo que você aprendeu durante os 2 anos. Já o bacharel são 5, 4, 6 anos de estudo para você ter uma abrangência de áreas. Então, se eu for olhar na prática, o técnico, o tecnólogo, ele cabe muito para uma pessoa que já sabe o que quer fazer. Ao passo que o bacharel, ele cabe bastante para uma pessoa que ainda está na dúvida, assim, eu não sei no que eu quero trabalhar. Eu não sei se eu quero trabalhar com assistência social, se eu quero trabalhar como médica salvando, com a médica socorrista, eu não sei se eu quero trabalhar atendendo clínica terapêutica, eu não sei o que eu quero fazer da vida. O bacharel, ele te dá esse tempo para você passear por várias disciplinas dentro daquele curso, para você sentir a sua vibe. E é isso, o que eu quero fazer mesmo? E logo depois que você termina, você pode se especializar em alguma coisa. Pode fazer um tecnólogo, pode fazer um lato sensu, um aperfeiçoamento, uma especialização. Então, galera, é muito importante a gente pensar que a gente precisa fazer nossas escolhas baseadas em nossas competências e habilidades. Mas isso vai ser na nossa próxima aula, já tentando trazer com essa divisão que eu estou trazendo para vocês. Pode voltar ao slide anterior, que são um pouco sobre as áreas de atuação, as áreas de conhecimento do ensino superior, que são divididas em 3 grandes áreas, galera. Em humanas, exatas e biológicas. Essas 3 grandes áreas, elas... É óbvio que dá para a gente destrinchar ainda mais, fazer delas não serem só essas 3, mas essas são as 3 principais que a gente divide os cursos de ensino superior nas faculdades e universidades do nosso país. E eu quero falar para vocês assim um pouquinho de cada uma, de cada área, só para vocês também, no nosso próximo encontro, já poder falar um pouco das nossas competências e habilidades já dentro dessas áreas, tá? As áreas de exatas, obviamente, são áreas da exata. A gente trabalha com técnicas de exatidão. Só que a gente fala assim de modo mais grosseiro. Mas sendo um pouquinho mais refinada na minha fala, a gente entende que as áreas das exatas, os cursos de exatas, são os cursos que têm a matemática, o raciocínio lógico para a solução dos problemas de teses e hipóteses. Pronto. Isso nós entendemos como área das exatas. Quais são os cursos? Física, química, matemática, as engenharias, enfim, todas as exatas. Eu não sou das exatas, sou das humanas, então vou falar pouco das exatas. As humanas serão aquelas que estarão a fim de entender a sociedade, as relações sociais e a cultura. Isso são as áreas das humanidades. Quais seriam os possíveis cursos? Os cursos de filosofia, sociologia, serviço social, publicidade,
jornalismo, história, pedagogia, psicologia. Mas a psicologia, ela é um caso... Coitada, dá uma dó da psicologia, gente. Eu vou contar para vocês agora. E a área biológica, que, né, o nome já fala, ela fala principalmente de um modo de estudar a realidade olhando para as questões de saúde, do meio ambiente e dos seres vivos. E a psicologia também se encaixa nas áreas biológicas. Então, coitada, ela está entre humanas e biológicas, humanas e biológicas. A arquitetura está entre exatas e humanas, exatas e humanas. Então, por isso que a gente divide em três, mas ainda assim essa divisão mata alguns cursos, assim, não dá para encaixar muito bem alguns cursos. A gente já tem a terminologia de humanatas, que são esse curso como arquitetura, que está entre as exatas e as humanas. A psicologia, não sei ainda, nós não temos uma terminologia para esse curso, mas ela está muito mais dentro das humanidades do que da biológica, mas também estuda o ser vivo, né? Enfim, são essas três grandes áreas que a gente tem no ensino superior, onde divide os cursos, mas já podemos já sentir um pouco, né, a vibração. Passando uma moto aqui na minha rua, muito obrigada, universo. Nós sentimos já a vibração um pouquinho de cada um, de que como é que a gente olha a realidade? Querendo resolver de maneira lógica, de maneira exata, de maneira rápida? Estamos caminhando para exatas. Já as humanidades, eu quero analisar, pensar as relações sociais, a cultura, eu quero pensar os sócios de uma maneira geral. Estou caminhando mais para exatas. Eu sou uma pessoa que olha para a realidade e quer ficar aqui pensando e destrinchando e viajando. Humanidades, não é mesmo? Sou eu. Biológicas, a gente também tem uma composição lógica e rápida, porém de um apreço para o ambiente, para o corpo, para os animais, medicina veterinária, olha aí. Então, são questões de saúde, a gente olha, tem um apreço maior pela dimensão biológica da situação. Ciências biológicas, beleza? Então, essas três grandes áreas nós temos no ensino superior. E agora eu gostaria de falar um pouquinho para vocês de como... Pode passar o próximo slide e o próximo. Esses são os cursos que nós temos na Faculdade Novo Milênio. E eu gostaria de falar para vocês, obviamente, enquanto professora de lá, falar quais são os cursos que nós temos, justamente para vocês já saberem, tatearem. Acho que vocês, enquanto vestibulandos, né, estão pesquisando os cursos existentes do nosso país, do nosso estado, e nada mais do que justo e digno, enquanto professora da Faculdade Novo Milênio, eu apresentar para vocês quais cursos nós temos na nossa faculdade, né? Nós temos administração de empresas, ciências contábeis, comunicação social, publicidade e propaganda. Nós temos direito, enfermagem, engenharia civil e elétrica, fisioterapia, pedagogia, tecnólogo em gastronomia e tecnólogo em estética. Ou seja, nós temos bacharéis, licenciatura e tecnólogo. Nós temos esses três tipos de cursos superiores na nossa faculdade. Tá? Pode passar o próximo slide também? Esses são os cursos técnicos oferecidos, que não são cursos superiores, são cursos que a gente chama de técnico, né? Mas eu vou ler para vocês. Técnico em administração, finanças, logística, secretariado, informática, serviços jurídicos, cozinha, confeitaria, panificação, edificações, eletrotécnica, portos, petróleo e gás, enfermagem, segurança do trabalho e podologia. A palavra já diz, né, galera? Técnico. É técnica. Vocês vão aprender a fazer. E fazendo tem trabalho, não é mesmo? São cursos que a gente entende como você sai profissional muito rápido, né? Terminou, fez, está trabalhando. Só que, comparado ao ensino superior, tem um aprofundamento maior, comparado ao tecnólogo, né? Que também é prática, também é técnica, só que a gente já confere como ensino superior. Ou seja, é um grau, você tem um grau elevado. Há uma hierarquia na área da educação quando se fala de ensino superior, né? Comparado ao técnico. Pode passar o próximo slide? E esses são os cursos, galera, da nossa faculdade que estão em fase de aprovação pelo MEC. E são todos os cursos da área biológica. Ou seja,
farmácia, psicologia, medicina veterinária, odontologia e biomedicina. E o que é muito bacana, que eu gostaria de fazer essa propaganda feliz e com muita gratidão, que eu faça propaganda pela nossa faculdade, que a nossa faculdade está começando também a proposta de um hospital-escola. Então, esses cursos terão espaço também num hospital para fazer as aulas práticas, para poder se profissionalizar e já sair com o seu currículo acadêmico com estágio em hospital, né? Que é muito bacana. Então, isso assim, estamos com muitas energias positivas para essa aprovação desses cursos, porque eles sendo aprovados, a gente só espera deslanchar, não enquanto instituição, mas principalmente enquanto educação na nossa cidade aqui, Vila Velha, que a gente merece um hospital-escola nosso, para chamar de nosso, e isso vai ser muito bacana, principalmente eu, enquanto psicóloga, professora, vai ser muito bacana de ver isso acontecendo. E assim, galera, espero vocês no nosso próximo encontro, para a gente falar das competências e habilidades, e já amarrando com isso que eu estou trazendo para vocês. A professora Penha deseja a vocês muito conhecimento, ela está aqui conosco, mas ela passou um pouco de mal, então peço licença também para falar um pouco em nome da professora Penha. E vocês vão conhecer ela, é fenomenal, nossa professora da pedagogia, coordenadora do curso da pedagogia. E assim, já dando os meus votos para vocês de bons estudos, e aguardo vocês no nosso próximo encontro com muita alegria, muito prazer, para falar de competências e habilidades, já destrinchando junto com isso que a gente está falando, essas diferenças, né, no ensino superior e as áreas de atuação, beleza? Um abraço, um beijo, fiquem bem e a gente se vê no nosso próximo encontro.